Fala galera, e aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Ravencock War, trazer mais um vídeo aqui, continuando a série sobre os dragões, tá bom? Hoje vai ser dois vídeos transmitidos, esse que eu tô gravando, tá bom? Que é falando sobre o meu dragão Godzilla. E logo mais no final da tarde, pessoal, vou fazer uma transmissão de uma live aí, de uma partida da Copa Cock, tá bom? De outra equipe, não vou fazer da minha equipe porque já tem muito vídeo dela. Então eu vou tentar diversificar um pouco aí as partidas da Copa Cock. Então eu vou falar coisa bem básica hoje sobre o meu dragão Godzilla e também mostrar algumas alterações que eu falei para vocês que eu tô fazendo no meu dragão Killin e o Yukini, tá bom? Que são dragões aí para duas situações específicas, não para batalha em si, mas para me ajudar em outras coisas, tá bom? Então vamos lá para meu dragão Godzilla. Não se esqueça de deixar o like já no vídeo, tá bom? E se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos embora, pessoal. O dragão Godzilla não tem muita alteração. A maioria das habilidades dele eu lembro que eu deixei aqui. Não fiz muita alteração. É o dragão que eu tava pensando em evoluir assim que ele lançou. Mas eu dei uma travada aí na habilidade dele, na evolução dele, né? Até porque ficou difícil estar utilizando vários dragões ao mesmo tempo. Então eu deixei algumas habilidades originais dele aqui, ó. Começa aqui, respiração horrível, que ela reduz o ataque da cavalaria. Essa aqui, cauda de chicote. Na verdade eu alterei 3, né? Que ela aqui me dá o aumento do ataque da infantaria em 15%. Aí tem uma habilidade, não lembro se eu coloquei essa habilidade aqui, que ela, a primeira, né, prisão do dragão, que ela reduz o ataque da infantaria inimiga por 11%. Fora isso, tem mais uma habilidade de ataque de cavalaria, respirar, na chama do dragão, respirar cavalaria. Vai até level 5, essa daqui não me dá um ataque tão grande porque a qualidade dela é branca, pessoal. Mas aí eu vou tentar aí usar ela por enquanto até eu conseguir as habilidades de cor roxa para poder estar fazendo essas evoluções aqui. Então hoje ela está me dando aqui 4% de ataque de cavalaria. E mais uma habilidade já de cor roxa de arqueiro, que ela me dá aí até 15% quando ela tiver completada, beleza? Então ela hoje está me dando aí 9,18%. Então provavelmente quando eu evoluir o Godzilla para level 35 eu vou fazer a substituição dessa habilidade aqui, ó, que vai desbloquear essa habilidade aqui, a ordem do comandante. Essa daqui para mim não é uma habilidade interessante porque velocidade na marcha, na mobilização, isso aí para mim não tem tanta importância, né? Acredito que seja também a opinião de vocês. Agora o bom é a última habilidade dele já quando ele tiver alcançado o level 40, né? Que ela vai aumentar aqui o dano ofensivo. Mas até lá, meu querido, vai demorar muito. Porque para subir um dragão 40 não é fácil. Não é fácil. Então eu prefiro estar subindo pouco a pouco. Alguns já 37, depois colocar 38, entendeu? Porque se eu ficar focando em apenas um único dragão, como eu tem outras funções importantes em outros dragões, então eu não quero ficar com ele atrasado. Então eu prefiro melhorar um pouquinho de cada um do que apenas investir uma fortuna de pedras de evolução de dragão em apenas um e depois ter que passar o processo todinho para subir os outros. Então eu não tenho pressa, né? Porque esse jogo realmente ele é um teste de paciência. Então basicamente é isso aí, pessoal. Não tem muita coisa diferente não. Eu não utilizo tanto ele. Geralmente é mais em evento quando eu tô atacando castelos mais inferiores. Mas geralmente os meus de batalha mesmo que eu trabalho sempre são esses três, né? Que é o dragão azul, o vermelho e o Kraken. Que é esse daqui. Que inclusive ele tá até fraco, né? Vou até fazer a melhoria dele aqui, ó. Uma coisa que eu sempre falo e acabei que deixando isso passar. Bom, tá tudo ok. Então basicamente é isso aí, pessoal. Vamos lá, agora para os meus dois dragões aqui, que estão num level mais inferior. O dragão negro eu não vou falar porque até porque foi o primeiro dragão que eu trabalhei, que todo mundo ganhou esse dragão aí, né? Assim que lançou essa moda aí dos dragões no jogo. Então basicamente ele ficou como um dragão de coleta, pessoal. Ele não tem muita coisa não, eu não lembro de ter alterado nada nele. Ele tá todo original aqui, ó. Todo original, e eu não evolui muito. Algumas coisas eu não cheguei nem a evoluir porque algum tempo depois foi chegando os outros dragões. Então praticamente o dragão negro aí ele ficou como dragão de coleta, como vocês sabem, né? Vamos lá para o meu dragão Killin, que é o meu dragão que eu falei para vocês aí nos vídeos anteriores, que eu vou estar tentando habilitar ele para ser um dragão para me ajudar nas mobilizações. Só que para isso, pessoal, eu preciso preencher no máximo essa habilidade que eu troquei aqui, ó. Essa aqui, hino de batalha de Halo.
beleza? Ela aqui, ela vai me ajudar a ter um limite maior na minha mobilização, beleza? Então aí, querendo ou não, ajuda, não é uma quantidade tão grande, mas querendo ou não, vai ajudar a aumentar. E se eu conseguir uma outra habilidade do mesmo tipo, só que não da mesma cor, né? Como aqui tá em cor roxa, se eu conseguir uma laranja, ou uma ouro, ou um azul, eu vou adicionar aqui novamente, beleza? Que é para aumentar mais ainda. Lembrando que você pode colocar dois tipos de habilidades, é, sendo que elas de cores diferentes. Nesse caso, como essa habilidade aqui, a qualidade dela é roxa, eu tenho como colocar uma outra habilidade com a mesma função, só que com a cor de qualidade diferente, beleza? Aí, continuando, pessoal, a questão é que às vezes demora, né? Infelizmente o jogo ele não dá uma certeza de quando você consegue esses itens aqui de habilidades, né? Infelizmente você ganha muito item de cor inferior e item que não serve para ser habilidade, né? Serve apenas para preenchimento da experiência desses itens aqui, ó. Então eu tô na espera aí, já consegui dois desse item aqui de imobilização de cor roxa. O próximo que eu conseguir vai servir para adicionar a terceira estrela, beleza? Então, ou seja, como é que vai funcionar? No caso, antes de eu fazer a mobilização, eu coloco esse dragão aqui para guarnecer, faço a mobilização, ou melhor, e boto ainda, coloco o cristal 15 no meu soberano, aí que lá ele aumenta o limite da minha capacidade de mobilização, tá bom? E aqui junto com esse item aqui também vai me ajudar. Aí eu faço a mobilização, aí eu retorno para o dragão, meu dragão de guarnição, mudo o dragão novamente, né? Nesse caso eu colocaria o dragão Escarta e colocar um cristal no soberano, um cristal de ataque. Ou seja, o dragão Kilin e o cristal 15 ele serve para antes da mobilização, até eu abrir. Depois que eu abrir, eu mudo os dois, mudo o cristal e mudo o dragão, beleza? Para ele não ficar com uma porcentagem baixa. Tudo isso é uma preparação que vai servir antes da mobilização para aumentar a minha capacidade, beleza? Isso aí, se você quiser seguir essa dica aí, você também vai ser bem sucedido. Lembrando que aqui o meu cristal 15, olha aqui, ele tem um limite máximo aqui de mais 430 mil soldados em mobilização. Um dos atributos dele, né? Eu ainda não procuro, isso pode até ser aumentado, né? Mas como eu ainda não quis trabalhar nele agora para mudar, eu estou juntando para trabalhar nos meus novos cristais aqui, pessoal, que finalmente eu desbloqueei o meu 38 laranja que estava faltando para eu poder conseguir 15% a mais nos atributos. Então eu tenho o 338, né, que foi o que estava faltando, consegui completar a minha missão. Isso aí já me ajudou muito e agora sim eu vou ter pela primeira vez no jogo um cristal do soberano específico para me fornecer dano defensivo, coisa que eu não tinha, tá bom? Eu tinha o 28, mas ele estava com danos ofensivos e ofensivos tomados, do mesmo jeito que tá esse 38 aqui em cima. Só que agora eu comecei a mudar, tá bom? Eu consegui um bônus aí de dano defensivo de 25%, mas eu ainda vou mudar isso aí para ver se eu consigo aumentar essa porcentagem da habilidade azul aqui, beleza? Que tá com 13% apenas. Isso aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá abaixo ainda, porque acabou meu cristal. Então o limite que eu tinha, que eu tava precisando juntar aí mais ou menos 350 mil cristais para conseguir o meu 38. Então a sobra que eu consegui, né, eu fui purificando e conseguindo esses danos ofensivos e ofensivos tomados. Depois eu vou fazer a substituição desse dano defensivo, desse cristal de ataque aqui, ó. Vou fazer a substituição, tá bom? Não vou ficar com essa habilidade azul. E mudar também a porcentagem, né? Que aqui dessa outra habilidade do cristal de 28 de defesa tá me fornecendo uma coisa bem baixa. Então eu vou fazer essas duas alterações. Mas até no presente momento já consegui aí um aumento aí muito bom e bem joia no meu dano ofensivo. Então é isso aí, pessoal. Tenho essa meta aqui. Isso depois a gente conversa no próximo vídeo, tá bom? Vamos tentar se isolar só nos dragões. E agora o meu dragão de suporte e desenvolvimento, que é o dragão Yukine, beleza? O dragão Yukine, como eu falei pra vocês, é o dragão basicamente que eu faço aí pra treinar tropas e pesquisar. Então olha só, coisas também que eu alterei, tá bom? Pra ele melhorar e me ajudar nas minhas tarefas. Então aqui, quando eu quero pesquisar, eu coloco ele pra guarnecer, ó. Fiz essa alteração aqui, coloquei essa habilidade aqui, ralo edificatório, que me dá aí até 15% de aceleramento de pesquisa. Consegui as 5 estrelas dele, ó, como vocês podem ver aí, tá cheio. Coloquei esse outro item também aqui, dragão espiritual, já um item de cor inferior, uma cor verde, mas me dá também mais 15% de velocidade de pesquisa. Tem aqui benção inspiradora level 10, que é a velocidade de treinamento, ó. E provavelmente depois eu vou estar trocando também essas outras habilidades.
misericordioso, tá em level 1, não vou nem evoluir ela. E também depois trocar essa outra espírito indomável para colocar itens. Se eu conseguir mais itens de aceleramento de tropa, né? A gente pode até dar uma olhada rápida agora. Ou mais itens de pesquisa, que eu acho que não pode 3, não sei. Mas eu acho um pouco difícil. Mas de qualquer forma eu vou estar preparando ele só para fazer isso. Então toda vez quando eu quero treinar muita tropa e quero fazer evento de pesquisa, eu faço a guarnição com esse dragão e faço minhas tarefas e depois eu retiro ele. Coisa que você também pode fazer, né? Preparar um dragão aí, esses dragões que você não utiliza tanto, preparar ele para estar fazendo essas tarefas do dia a dia dentro do castelo, né? Vai ajudar bastante. Olha aqui, eu tenho um item aqui de limite de mobilização, azul, de cor azul. Só que esse item aqui não funcionou lá no meu dragão Killing. Eu vou ter que colocar um outro item de uma qualidade diferente. Eu já tenho outro aqui, ó, mais um aqui, ó, azul também. Tem outro aqui, tem 3 já. Coisa que não abriu nele. E é aquela mesma opinião que eu já falei aí nesses vídeos aí sobre a série dos dragões, que eu acho que o Coque ele deveria deixar a gente de mãos livres para fazer o que quiser, né? Colocar a habilidade que quiser em cada dragão, porque até porque é uma coisa que pertence a gente, né? E a gente fica meio que impossibilitado de fazer tudo, trabalhar com toda a liberdade dentro do castelo com relação a isso. Então eu acho muito injusto isso, ele ainda terem esse controle sobre o seu jogo, né? É difícil, né? Fora as outras coisas que tem me chateado muito. Muita mudança no jogo, muita coisa desnecessária. Uma coisa que me aborreceu muito foi essa mudança aqui no chat da aliança. Eu mudei, não sei se vocês estão com esse bug também. No bate-papo aqui que tá com essa configuração diferente. Eu gosto do modelo antigo. Tinha aquela opção aqui nas configurações de você mudar para o modelo antigo, de não ficar utilizando a versão nova do bate-papo. E hoje mesmo você desativando, continua do mesmo jeito aqui, não tá mudando. Não sei no castelo de você, né? Pelo menos no meu tá essa porcaria aí. Então é isso aí, pessoal. Basicamente aí a gente tá com... Tem esses 3 dragões aí, ó, que eu falei no vídeo, que é o dragão Godzilla, que é o meu dragão para batalha, mas é o que eu menos uso. Tá bom? E os meus dragões de mobilização e o dragão para treinamento de tropa e aceleramento de pesquisa, beleza? Então o próximo vídeo falando sobre os dragões vai ser para encerrar essa série. E eu vou falar sobre o meu dragão de guarnição, que é o dragão Scarta, beleza? Então vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tem muita coisa nova, mas com relação ao dragão, porque os meus principais eu já falei nos meus primeiros vídeos, tá bom? Então esses outros que eu apresentei nesse vídeo de hoje são coisas que eu não dou tanta atenção para eles, porque eu não utilizo muito. É muito raro eu estar utilizando, principalmente o Godzilla. Porque ainda, de uma certa forma, como eu falei para vocês, eu estava preparando ele assim que lançaram ele, mas como eu via que tinha outros dragões meus que estavam precisando de uma atenção maior, então eu preferi dar prioridade a ele e deixei o Godzilla um pouco aqui encostado. Mas não esquecendo que é um dragão muito bom, ele com todos os atributos deles originais também é muito bom, mas é aquilo, né? Você pode alterar aquilo de acordo com a sua necessidade. Então, no meu caso, eu fiz algumas alterações nele também. Beleza, pessoal? É isso aí. Lembrando que no final da tarde, por volta de 3 horas ou 4 horas da tarde, por aí, 3h30, eu vou estar fazendo uma transmissão ao vivo de uma partida da Copa Coque. Beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.